Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém. Sejam todos e todas bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Mais uma semana, mais um domingo na casa de Deus, na presença dEle. Esperamos de coração que Ele fale ao seu coração nessa hora e que Ele receba o seu louvor e a sua adoração. Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por esse novo dia. Obrigado pelo início da semana, onde podemos fazer na Tua presença e na Tua companhia. Fala ao nosso coração e recebe esse nosso culto, como expressão da nossa devoção sincera, pois só a Ti devemos. Te oramos e Te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos com alegria louvar o nome do Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Para sempre ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. E esse Deus exaltado nos céus é santo, perfeito, justo e bom. E a palavra ensina que todos pecamos e estamos afastados da presença gloriosa do Senhor. Mas sabe qual é a boa nova do Evangelho? É que pecado confessado é pecado perdoado. Pense na sua vida ao longo da semana, talvez no dia de hoje, o que em pensamentos, palavras, ações e omissões você tenha entristecido o Espírito Santo de Deus. Coloque-se em contrição. Mais uma vez, feche os seus olhos, recline a sua cabeça. E quando a gente pede isso, é para que você volte o olhar para si. E com sincero arrependimento diante do Senhor, saiba que dos altos céus o perdão é concedido. Obrigado, Senhor, por Tua graça. Obrigado por Tua bondade e misericórdia nas nossas vidas. Agora, a cada coração que ora contrito nessa hora, que se arrepende dos pecados, que se confessa diante da Tua presença santa e perfeita, que o Senhor dos altos céus derrame graça, favor, misericórdia e nos perdoe todos os pecados. Te agradecemos por isso, graças ao nome do Senhor Jesus. Amém. E eu gosto quando o apóstolo João diz na carta: filhinhos, os vossos pecados estão perdoados, graças ao nome do Senhor Jesus. E é nesse perdão de pecados que podemos, com alegria, continuar louvando o nome do Senhor. Vamos cantar o nosso Kyrie juntos e em seguida louvar ao Senhor. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós.
piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Amém. Vamos louvar porque o seu nome é grande, porque ele é o príncipe da paz, o conselheiro, porque o seu nome está acima de todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é seu nome, Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é seu nome. Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Aleluia. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu
toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os meus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Queridos, nós vamos agora participar de um ato que é culto. Se não fosse culto, seria comércio, negócio, mas é culto a Deus. O momento em que nós entregamos parte daquilo que Deus nos deu, não por obrigação, não por chantagem, não por medo, não por superstição, mas por amor. Por amor.
A palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Alguns que não gostam muito do assunto dizem, mas isso era do Antigo Testamento. Mas eu gosto muito lá no Evangelho de Mateus, a referência me foge agora, quando entre os apóstolos eles conversam sobre isso, e o que está registrado é isso, é o que eu vou dizer agora. Façam aquilo, cumpram aquilo, mas não esqueçam do que vocês precisam fazer agora. Ou fazei estas coisas sem esquecer aquelas. É bíblico. Não é um mau uso, a má aplicação, a segunda intenção, a malícia que anula a verdade bíblica. A Bíblia ensina que a igreja do Senhor, Jesus, aquela que é composta dos que nele creem e nasceram de novo, ela é mantida, sustentada, não por verbas de fora, não por acertos com instituições, mas ela é mantida pelos dízimos e ofertas do povo de Deus, daqueles que nasceram de novo, que creem, que conhecem, que sabem que é verdade, porque vivem no seu dia a dia. Não há nada extra bíblico nisso. E aqueles que administram de forma errada, aqueles que conduzem de forma pecaminosa, não vão dar contas a mim nem a você. Eles darão contas a Deus, como um dia aconteceu no templo em Jerusalém. Esta semana eu conversava com um irmão muito querido, não vou citar o nome, e dizíamos que uma das bênçãos que Deus dá sobre a nossa comunidade, e nós estamos atravessando essa pandemia, vendo Deus operar milagres nessa área, é por causa de credibilidade também, de confiança, de seriedade. Jesus não está importando-se com quantidade. A orientação é sobre o dízimo, mas quem não crê, não dê. Quem tem dúvidas, não dê. Se crê, faça isso. Mas ele cita a história de uma mulher que chegou ao templo, e ali estavam homens riquíssimos, ofertando, cada um com oferta maior do que a outra, dinheiro em abundância, e chega uma mulher e dá uma dracma. Dracma, hoje uma moeda grega, era a moeda de menor valor no mundo naqueles dias. E ela entrega, e o Senhor Jesus chama os discípulos e diz: vocês estão vendo? Quem deu mais aqui foi ela. Ela não deu do que sobrava, ela deu o que tinha. Eu gosto muito de uma afirmação de Dom Paulo, nosso arcebispo, quando ele diz assim: Deus aceita um homem pela metade. Isso é, talvez destruído por uma doença, uma pessoa que já não pode andar. E conclui Dom Paulo dizendo: mas não aceita a metade de um homem. Quando Davi pergunta assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? A resposta de Deus lá em Eclesiastes é: filho meu, dá-me o teu coração. Tudo. Quando Barnabé converteu-se, isso não é regra, mas é uma demonstração de que Deus ama isso. Quando Barnabé se converte, a Bíblia diz que ele vendeu tudo o que tinha e depositou aos pés dos apóstolos e envolveu-se com o reino de Deus até o fim da vida. Não é regra, mas a motivação é regra. Se o que lhe motiva é isso, traga o seu dízimo. Os dias são difíceis, a pandemia é difícil, mas eu não seria verdadeiro se eu não dissesse a vocês: Deus tem sido fiel, porque Deus é fiel. Portanto, nesse instante, vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, e vocês podem ver as contas que estão expostas aí. Amém. Nas palavras do Senhor Jesus, ele diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Vamos juntos repetir as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Amém. Se você tem motivos de dar graças a Deus, faça isso com generosidade. Amém. Vamos mais uma vez louvar ao Senhor dessa maneira, preparando o nosso coração para o recebimento da sua palavra. Amém.
todas as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor, querido Senhor. Queridos, é muito bom estar aqui mais uma vez para pregar a palavra de Deus, para falar aquilo que Ele tem colocado em meu coração para a tua vida. Então, fecha teu olho, reclina a tua cabeça, vamos orar. Pai, fala, Senhor, ao teu povo. Fala aquilo que tu tens para a vida do teu povo, Senhor. Cala a voz do pregador, para que apenas a tua voz apareça, para que apenas a tua voz seja audível, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no último dia 10 de junho, eu preguei no culto carismático, na quarta-feira, sobre a parábola do filho pródigo. Naquela oportunidade, eu falei sobre a perspectiva dos dois filhos. Do filho que vai embora, que pede ao pai sua parte da herança e vai viver dissolutamente. E também sobre o filho que ficou em casa, mas que ao mesmo tempo não sentia aquilo que o pai sentia, não se alegrou quando seu irmão voltou. Enquanto o outro filho que ficou em casa, ele estava longe do pai, no retorno não conseguiu entender o porquê da festa feita pelo pai, para aquele filho que não merecia o amor do pai. Mas hoje eu queria voltar a esse texto. Eu queria ler com vocês mais uma vez essa parábola. Eu queria mais uma vez falar sobre a parábola do filho pródigo. Porém, hoje eu gostaria de focar em outro personagem que naquela oportunidade eu não dei atenção, que naquela oportunidade não era a mensagem que Deus tinha para a sua igreja. E hoje eu quero falar sobre 3 dimensões de um pai que ama. E por isso eu quero começar lendo com vocês o texto que está lá no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. E diz assim: certo homem tinha 2 filhos.
O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Mas o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então o pai respondeu: Meu filho, tu sempre estás comigo. O que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse pai que recebe um filho de volta, esse pai que aconselha um filho que estava rebelde, esse pai que permite que o filho vá, que permite que o filho vá embora, esse pai merece atenções. Esse pai merece que a gente pare um pouco para conhecê-lo melhor, para saber quem ele é, para saber qual é a sua natureza, qual é o seu caráter, o que é que ele sente por cada um de nós. Esse pai, ele tem 3 dimensões de um pai que ama, um amor sem limites. A primeira dimensão é a do pai que deixa ir. O primeiro fato que nos deparamos ao olharmos para as atitudes do pai nesta parábola é um pai que deixa o filho ir. Existem coisas difíceis na vida de um pai ou de uma mãe, mas uma das coisas mais difíceis é permitir que o filho faça alguma coisa que a gente sabe, que a gente desconfia que não vai terminar bem. Mas no final das contas, é necessário permitir para que o filho aprenda por sua própria conta. Quando a gente está ensinando aos nossos filhos a andar, isso acontece de certa forma. Porque primeiro a gente dá a mão ao nosso filho lá pequenininho, a gente vai seguindo ele de mão dada, a gente vai caminhando ele, tangendo ali, segurando de alguma forma, mas num determinado momento, para que aquele filho realmente ande, para que aquele filho ande sozinho, a gente precisa soltar a mão, a gente precisa deixar ele ir só.
e a gente fica naquela apreensão. Eu que tenho 2 filhos, Pedro Henrique e Miguel, e vivi isso com ambos, a gente fica com aquele medo do filho cair, a gente fica com aquele medo do filho não conseguir chegar até a mãe ali do outro lado, ou até um lugar onde ele possa se apoiar, e a gente fica receoso, meu Deus, eu solto ou não solto, eu deixo ir ou não. Mas se a gente quer que ele ande, se a gente quer que ele faça isso sozinho, em algum momento, a gente vai precisar soltar a mão e deixar o filho ir. E aquele pai, ele tinha recebido o filho, e o filho disse, eu quero ir embora, viver a minha vida, me dê aí aquilo que eu tenho de direito, porque eu vou viver só, eu vou viver minha vida do jeito que eu entendo que deve ser vivida. E imagina o pai dessa parábola, com certeza gostaria de dizer a esse filho, filho não vá, filho fique, tentando preveni-lo contra os inúmeros perigos com que ele estaria se defrontando, e de convencê-lo que em casa, perto da sua presença, ele poderia encontrar tudo aquilo que ele precisa. Imagino que na cabeça do pai ele pensa que poderia trazer o filho mais novo até com sua autoridade. E pensar, eu não vou deixar você ir. Você vai ficar aqui, do meu lado. Você não vai embora. E aquele pai ele poderia ser autoritário. E assim, com sua autoridade, ele iria impedir aquele filho de sofrer, do sofrimento, da perda que ele teve de tudo, de viver lá com os porcos. Mas o amor do pai, ele deixa os seus filhos livres, livres inclusive para rejeitarem o seu amor. Deus, ele nos criou de forma livre. Todos nós somos livres. E Deus, o Criador do céu e da terra, escolheu ser em primeira instância e acima de tudo um pai. E como pai, ele quer que seus filhos sejam livres. Livres para amar. Inclusive para lhe amar. Ele não determina que a gente o ame, mas ele conquista o nosso amor ao nos amar. Mas ele compra a nossa liberdade, o nosso amor, a nossa vida, com preço de sangue, mandando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Deus, o Criador do céu e da terra, como Pai, quer nos ter livres, quer nos ver livres. O coração do Pai sabe a dor que vai vir dessa opção, mas seu amor o torna incapaz, totalmente incapaz de evitá-la. Como Pai, ele deseja que aqueles que permanecem em casa gozem da sua presença, sintam sua afeição, mas aqui novamente ele deseja que o amor oferecido seja recebido livremente. Ele não impõe sobre nós o seu amor. Henry Nouwen, em seu livro A Volta do Filho Pródigo, ele diz o seguinte: esse é o Deus no qual eu quero crer. Um pai que desde o início da criação tem estendido os seus braços numa bênção compassiva, nunca se impondo a quem quer que seja, sempre esperando, nunca deixando cair seus braços em desespero, sempre aguardando que seus filhos voltem. Se você está longe, o Pai está aguardando o teu retorno. O Pai, Deus, Ele é um Pai que espera pelo retorno do seu filho. A reação natural de qualquer pessoa, depois de ver o filho indo embora, numa circunstância contra essa, é no mínimo ter rancor, amargura ou qualquer sentimento dessa natureza. Afinal de contas, o fato do filho pedir a herança e ir embora significava que ele estava matando o pai em seu coração.
Ele estava dizendo ao pai: você para mim não vale mais nada, você para mim morreu, eu quero a minha parte da herança, eu quero tudo aquilo que eu tenho de direito e eu vou embora daqui, e eu vou sair daqui. Imagine você pai, você mãe, ouvir isso de um filho. E esse pai, depois de ouvir isso dos filhos, a sua reação é outra. No lugar de qualquer tipo de sentimento ruim pelo seu filho, o pai espera pela sua chegada. E lá no versículo 20 do capítulo 15, diz assim: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Somente nesse verso temos 4 características de um amor de um pai, colocado em evidência, através dos seus atos. Sabe, quando eu penso nessa parábola, a visão que eu tenho é a visão de um homem numa casa grande, de uma fazenda, sentado no terraço, numa cadeira de balanço, olhando para o horizonte. Olhando para o horizonte com um olhar esperançoso, com um olhar de quem espera que algo aqui ele tem tanto amor chegará. E esse pai, quando olha naquele horizonte, ele vê o filho voltando, ele vê o filho retornando, ele vê o filho entrando em sua propriedade, e ele começa a enxergar: aquilo é meu filho? Será que é meu filho? E quando ele vê que é o filho, ele corre. O pai estava esperando pelo filho, ansioso pelo retorno do filho que tinha ido embora. Dentro do coração do pai não havia espaço para rancor, havia esperança por um possível arrependimento e retorno do filho que estava morto. E quando o pai vê aquele filho, ele corre ao seu encontro. O pai é o pai que espera por você. É um pai que está sentado no terraço, esperando você chegar em casa. Mas o pai também é o pai que corre, que ao menor sinal de arrependimento, ele corre ao teu encontro, ele corre ao encontro do filho. O simples fato do pai ter corrido ao encontro do filho é escandaloso, porque naquela época não era digno a um homem de família abastado, como era aquele caso. Um homem que tinha posses, um homem que tinha escravos, um homem que tinha novilho, um homem que tinha tudo. Não era digno para ele correr em público. Não era o caso, não era normal ver um homem daquele porte, ver um homem daquele nível social correndo por aí. Não era digno. Mas a sua alegria por ver um filho que volta para casa faz com que ele despreze, desconsidere qualquer tipo de etiqueta, qualquer tipo de convenção social, e ele não está nem aí para o que estão pensando dele. Ele está vendo é o filho que estava morto e agora vive, e ele corre ao encontro daquele filho e o abraça. O pai é aquele pai que espera pelo filho. E quando vê que o filho se arrepende, ele corre ao seu encontro. E corre ao seu encontro para abraçar. Ele o abraça e o beija. Ele nem sequer deixa o filho falar. Ao ver que o filho retornou, o filho tinha ensaiado todo um discurso. Ele pensa: eu vou lá e vou dizer que errei, e que quero trabalhar, e que quero ser um escravo. O pai não deixa ele dizer nada. O pai abraça, o pai beija, o pai vive aquele momento intensamente de um reencontro, de uma reconciliação, sem estar nem aí para o que o filho fez ou deixou de fazer. Ele somente quer o filho perto, ele somente quer o reencontro. Não teve eu te disse, não teve tá vendo,
Não teve nada disso, teve apenas um abraço e um beijo. A verdade é que o amor de Deus é escandaloso, porque culturalmente o certo seria castigar, punir, oferecer aquilo que ele merecia por ter feito o que fez. Inclusive até aceitar a condição e receber o filho como um trabalhador, como qualquer outro que ele tinha. Mas o amor do Pai, ele está muito distante da escravidão. Ele está muito distante de condições humanas, culturais. O amor do Pai é um amor que extrapola, que passa dos limites de todas essas convenções. O amor do Pai nos mostra que antes de sermos servos e escravos, nós somos filhos amados do Pai. Ele é um Pai que, sobretudo, sobre qualquer outra coisa, Ele nos ama. Porque Deus, em sua essência, Ele é justiça, mas Ele também é misericórdia. E sexta-feira, agora, no devocional diário que a gente tem no Instagram da Catedral da Reconciliação, eu falei sobre o Salmo 85, versículo 10, que diz assim: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Porque a justiça de Deus, ela é diferente da justiça dos homens. E quando a justiça de Deus ela é aplicada na nossa vida, através da justificação pela fé, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não há outra coisa a ser derramada sobre nós, sobre nossa consciência, sobre nossa mente, do que a paz. Quando em fé sabemos que somos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e não pelos nossos próprios atos, pelo nosso merecimento, em nós reina a paz, porque assim justiça e paz se beijam. Então o Pai, Ele é um Pai que deixa ir para que a gente aprenda, para que a gente amadureça, para que a gente decida o que é que a gente quer da nossa vida. Mas Ele também é um Pai que, ao deixar ir, espera voltar. E quando a gente volta, Ele corre, nos abraça e nos beija. Mas esse Pai, Ele também é um Pai que diz: meu filho, tudo que é meu é teu. O filho mais velho da parábola, através do seu descontentamento com a atitude do pai, demonstrou ingratidão. Logo ele, durante todo o tempo em que o irmão estava fora, ele pôde desfrutar todos os benefícios de estar na presença do seu pai. Ele tinha mesa farta, ele vivia bem, ele tinha o aconchego de um lar, de uma casa, de trabalho, nada nunca lhe faltou. Mas ele se descontenta por uma festa, por alguém que estava morto e voltou à vida. E a ingratidão do filho mais velho poderia ser punido com castigo, poderia ser punido com bronca, poderia ser punido com desgosto por parte do pai de ver um filho sendo ingrato. Porém, o que o pai faz é ensinar o filho a amar. Filho, teu irmão estava morto. Precisamos nos alegrar porque ele está vivo. Tu não sabes que tudo que é meu é teu? O filho mais velho queria que o pai o comparasse com seu irmão, lhe desse algum tipo de benefício. Porém, o amor do pai não vê méritos, antes ama. Antes dos méritos, o amor do pai te ama. Nosso mundo, ele é tão cheio de desigualdades, ele é tão cheio de comparações, que fica difícil vislumbrar um pai que não olha para desempenhos, que não olha para resultados, que não olha para o boletim do filho e compara um com o outro. Deus nunca seria um pai que vai pegar o boletim de todos os seus filhos e vai dizer: ih, aqui ó, você não isso porque você tirou nota baixa. Olha aí, faça igual a seu irmão. Porque seu irmão só tira nota boa, seja igual a seu irmão. E sobre essa questão
de comparações, o Marcos Botelho, que é pastor da comunidade da Vila lá em São Paulo, filho do Jaziel Botelho, que já esteve aqui algumas vezes, ele tem um conto sobre sua própria história, e ele diz que lembra quando tinha uns 9 anos de idade, e o Jaziel e a sua esposa Ivone, eles leram um livro sobre educação de filhos, que ensinava como avaliar diariamente o comportamento de cada filho. E aí eles fizeram uma grande cartolina, uma tabela onde listava todas as tarefas que os filhos precisavam fazer durante o dia. E no final, todo dia à noite, os irmãos iam lá naquela cartolina, né, os filhos, e faziam um checklist colocando uma estrela dourada em cada item que foi cumprido daquelas suas obrigações diárias. Tinha que escovar os dentes 3 vezes por dia, estudar 1 hora, treinar violão, não deixar a roupa do chão do quarto e várias regras desse tipo. E aí, depois de 2 semanas, o Jaziel e a esposa, eles começaram a ver que isso não estava dando muito certo, esse tipo de avaliação, principalmente com o Marcos. Porque todos os dias os 2 irmãos, ganhavam várias estrelas e raramente o Marcos ganhava uma. E para piorar, quando um filho fazia uma malcriação ou alguma coisa errada, ele ganhava uma bolinha negra naquele quadro. E quando os pais viram, quando Jaziel viu, os irmãos eles estavam usando o fato de terem mais estrelas e não terem nenhuma bolinha negra para poder gerar brigas e fazer comparações. Foi quando Jaziel viu que o Marcos ele tinha características diferentes dos seus irmãos. Tinha qualidades diferentes dos seus irmãos, tinha questões diferentes na sua vida, que não era para ser comparada, que não era para ser diferenciada, mas que era para cada um ser tratado de acordo com suas próprias características. E aí a gente vê o nosso mundo, um mundo em que constantemente compara as pessoas, classifica as pessoas em mais ou menos inteligentes, mais ou menos atraentes, mais ou menos bem-sucedidas. Não é fácil acreditar num amor que não faz o mesmo. Porque o amor de Deus, ele não é medido comparando nós uns aos outros. Ele não nos compara. Ele simplesmente nos ama. Porque nós somos seus filhos, porque nós somos merecedores do amor. Mesmo não sendo merecedores, Ele nos garante esse amor. No final, Jesus ele nos mostra, a partir dessa parábola, o verdadeiro amor do Pai. Por um lado, um Pai que sustenta com firmeza, que corrige com amor, que não nega a seus filhos a verdade da vida, que chega para o irmão e ensina ele a amar o outro que estava morto e que agora vive. Mas também um pai que quer acariciar, afagar, oferecer conforto, oferecer consolo, que abraça o filho que estava morto, mas que agora vive. Deus oferece a seus filhos aquilo que é necessário para que cresçam. Por isso permite que a gente faça as nossas próprias escolhas, mesmo que não seja aquilo que Ele sonhou para mim e para você, mesmo que seja distante daquilo que Ele quer para a gente, Ele permite que a gente escolha e que a gente vá para longe dEle. Porém, quando nossas escolhas não estão de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, Ele nos espera ansiosamente, pelo momento em que vamos nos arrepender e voltar. E quando você, quando eu, quando a gente se arrepende e se volta para esse Deus, Ele corre para nos abraçar e nos beijar, pois no final das contas, tudo é do Pai. E tudo o que Ele quer dizer para a gente é: meu filho, não sabes que tudo que é meu é teu, que tudo que tu precisas, eu te garanti. A morte do meu filho unigênito na cruz do Calvário. Uma prova do mais profundo amor pela tua vida. Não sabes tu que tudo que tu precisas,
eu te dei. É isso que o Pai quer te dizer. Ele está disposto a deixar você ir para longe dele se suas escolhas não forem aquelas que ele sonhou. Mas ele está te esperando para te abraçar, para te beijar, para correr e te dar os braços e te ensinar a amar. Porque ele é um Deus de amor. Porque ele te ama. Porque ele simplesmente quer ouvir de cada um de nós a palavra Pai, Abba, Paizinho. Se renda a esse amor. Se derrame diante desse amor. Se entregue ao amor do Pai. Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: braços descansar e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Você tem um Pai que olha para você. Você tem um Pai que cuida de você. Você tem um Pai que está de braços abertos para te receber. Não importa a distância que você tomou dele. Não importa se você foi aí mundo afora, fazendo aquilo que você bem entende, fazendo aquilo que dá na telha. Também não importa se você ficou tão acostumado com os ambientes religiosos que você se afastou da presença do Pai. A verdade é que existe um Pai que te ama. Existe um Pai que está de braços abertos para te receber, cujas mãos vão te levar à verdade, cujas mãos vão te segurar e vão te confortar no momento que você mais necessita, que está caminhando junto contigo, não importa o que aconteça. Esse Pai está agora te dizendo: vem, filho amado, vem em meus braços descansar e
Não importa como você estiver, simplesmente venha diante da presença do Pai. Vem, filho amado, vem como estás. E diante do Pai, diga apenas algumas palavras, poucas palavras. Fale aquilo que está dentro de ti, aquilo que grita dentro de você. Essas palavras que o Pai quer ouvir. Simplesmente, Pai, meu Pai, meu Papai, Papai. Esperamos de coração que de fato Deus tenha falado ao seu coração por essa porção da palavra. Guarde o que você ouviu durante esse dia. Pense nisso durante a semana. E que Deus te dê o início de semana de fato abençoado, guardado na companhia dEle. Chegamos ao final do culto. E que Deus te abençoe nessa hora. Lembramos de orar por aqueles que estão com as suas enfermidades, aqueles que contraíram o coronavírus, que Deus recupere e restabeleça a sua saúde. E oramos de uma forma muito especial por aqueles e aquelas que durante esse período tão difícil também perderam os seus entes queridos. Que Deus conforte e abençoe, dê forças a cada coração nessa hora. É o nosso desejo, é a nossa oração. Curva a sua cabeça mais uma vez e vamos fazer essa oração final e logo em seguida receber a bênção. Obrigado, Senhor, pelo culto, obrigado por Tua palavra, obrigado pelos louvores que o Senhor tenha recebido como algo agradável a Ti. Agora que chegamos ao final, que o Senhor nos despeça em paz, que o Senhor nos dê o início de semana guardado, abençoado por Ti. Oramos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito seja sobre todos nós, sobre as nossas famílias e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Vamos juntos repetir o nosso Ide. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia! Fiquem em paz e uma boa semana a todos. Amém.